Meio-dia e 32 minutos. 21 graus e 3 décimos de temperatura. KL Seguros, valor para o que é seu. O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. E Espírito Santo da construtora Jobim. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios a uma quadra do Calçadão de Santa Maria. Mas no intervalo nós prosseguimos no assunto da toxoplasmose. O Gabriel ligou o microfone e interrompeu o que estava me dizendo o Hernani. Eu gostaria que você repetisse, Hernani, a respeito do assunto. Não, é a questão seguinte, há uma certa dificuldade realmente, né? Primeiro que isso ele tem que ser examinado vários pontos, né? E não é um exame comum, não pensa que é um exame comum de laboratório, né? Eu sei que nós temos laboratórios aqui que já, mas agora foi recolhido água, não apareceu, mas aonde que foi? Ela pode estar num ponto em diante e ser ali, se for água, né? Pode ser isso. Então, por isso que eles continuam, inclusive os médicos, alertando que deve continuar tomando os devidos cuidados, né, com a água. Ainda não pode dizer, não é água. Não se pode afirmar isso. Agora, a dificuldade vai ter, e vou dizer, um país que tem muito dinheiro, que joga dinheiro nessas áreas, porque no Brasil nós fizemos o contrário, nas áreas prioritárias não se coloca dinheiro, né? Em outros lugares você coloca dinheiro, mas nas áreas prioritárias não se coloca dinheiro, sendo que a saúde é uma delas. Então nós vamos ter dificuldade mesmo para chegar lá. Você precisa de uma equipe, não é uma equipe com muita capacidade, nós temos várias, veja que vem gente já de longe veio aí para ajudar, né? É uma dificuldade isso, né? E as informações, quer dizer, parece que ela está um pouco distribuída às pessoas, não é num local só. Se já aparecesse que fosse só a partir de um determinado local, até seria mais fácil. Mas não, né, só dos bairros são quantos já que aparecem? Mas nem essa informação oficial ainda saiu. Não, e não saiu porque estão levantando. Porque não pensa o seguinte, tu diz, o sujeito está no lugar tal. Então, bom, ele mora lá. Mas para tu ter a conclusão, foi a partir daquele local que ele adquiriu, ou foi em função dele estar trabalhando em outro local, né? Essas coisas são muito complicadas, não são tão simples. Entende? O pessoal aí está trabalhando com tudo aquilo que tem à disposição. Mas não é tão simples, eu vou dizer agora. Por exemplo, a experiência também das equipes locais com esse tipo de coisa. Né? O número de pessoas capacitadas para trabalhar com isso. Hernani, não é assim, eu quero dizer isso, que a gente não pode culpar essas pessoas todas assim, porque as coisas, isso tomou de surpresa todo mundo, quando se deu conta, ela está no auge da sua, e aí como é que tu chega lá? O Canadá é um dos países mais ricos do mundo, um dos países mais avançados, levaram 2 meses para chegar num local, e não era água, era um local mesmo, tá? Mas imagina, então, para nós há umas certas dificuldades, né? Então, por isso que tem que ter paciência e não pode, de repente pode sair até um resultado aí, mas será que vai ser confiável que você possa seguir isso? Então, por isso que tem que ter calma. As pessoas não podem abandonar ainda as medidas protetivas que estão fazendo. Não, isso aí, tem calma. Porque eles estão trabalhando, mas são dificuldades, tem muitas dificuldades. E lógico que nós temos alguns médicos aí que estão ajudando, já veio equipe de fora, tudo, isso é. Mas até que ponto o Estado está preparado para isso? Eu estou dizendo Estado, não mais a cidade, o Estado. Onde nós temos o quê? Aqui todo mundo fala uma coisa nesse país, o Estado tem que ser menor. Mas quando vem os problemas, a gente vê que o Estado está pequeno ainda. Porque nós estamos precisando, em lugares importantes, está faltando gente. E na saúde é um lugar deles. Está faltando gente. É essa a questão. Todo mundo gosta de dizer aí, os capitalistas, os liberais, o Estado tem que ser menor, mas tu não pode ser um Estado menor, né, e retirando das áreas prioritárias. Aí o Estado não é menor, aí o Estado é omisso. Essa que é a questão. As pessoas acham que tudo é simples. Veja aí, né, na segurança falta 10 mil policiais.
Então não é, vocês às vezes querem resolver as coisas dizendo que o Estado tem... Mas tem que entender essas questões todas. Né? Você gasta muito dinheiro em lugares inadequados. Não. Muito dinheiro. Né? Só para te dar um exemplo, quanto está faltando para equipar a saúde, se aí esse ano, com refis, com tudo, quantos bilhões o Estado liberou e não cobrou? Quantos? Quantos bilhões? Não, está perto do trilhão. Lógico, vai faltar dinheiro para a saúde mesmo. Lógico que vai faltar. Essa que é a questão. Tem que começar a pensar isso. Eu acho que a sua análise é sensata, procedente, didática e bem argumentada. O Hernani, o que eu fiquei pensando é o seguinte: nós estamos diante de uma epidemia. Sim. A maior do mundo. No Estado nem se fala. Assim como houve, eu não quero mal comparar e ser mal entendido, uma intervenção num problema seríssimo do Rio de Janeiro, não seria o caso de uma intervenção também em Santa Maria de autoridades ou grupamentos ou instituições federais? Poderia ser. E vir para Santa Maria, bom, o negócio é sério em Santa Maria. Mas nós vamos... Veio. Mas em número suficiente? Veio lembra na época da KISS, professor, estou invocando o professor... Veio a patrulha volta, do SUS. Veio agora também, inclusive, em comum acordo com a prefeitura. Eu sei que a analogia você não fez, mas eu vou fazer, vou me permitir fazer. A situação do Rio de Janeiro, eu não estou fazendo juízo de mérito porque eu não conheço lá, eu só conheço do que eu leio, né? Ela impunha algum tipo de solução extrema e, pelo que eu soube, foi em comum acordo com o governo do Estado, até porque sem isso não poderia haver. Né? Aqui, as autoridades do Estado e do município se consideram competentes para enfrentar problemas, e eu até acho que são mesmo competentes. Não vejo essa necessidade... Aí eu discordo gentilmente do amigo, absoluto. Mas eu não vejo essa necessidade. Apoio federal, sim, na forma de medicamentos, na forma de como é que chama ultimamente, agora mais recentemente, expertise, que é a palavra da moda, que veio esse pessoal aí que está aí, estava semana passada dando uma ajuda para as autoridades municipais. Eu acho que isso é fundamental. O que me parece, assim, à distância, até porque nenhum de nós aqui tem dados suficientes para fazer uma avaliação. E olha, se fosse o caso, eu e o professor Walter temos mais, porque nós convivemos lá com os médicos desta área. E que às vezes até nos dizem coisas que a gente não pode usar por uma questão de prudência em relação, para não criar pânico, nem é esse o caso. Tem gente fervendo água mineral já. Então assim, eu penso, hoje, informalmente, foi na passada, brinquei eu tenho que brincar com um infectologista que eu encontrei num encontro técnico que tem lá às segundas-feiras no hospital. Ele disse, até quantos meses aí nós vamos? E eles até brincam, não, isso enquanto tiver notícia para vocês, está tudo bem. Eu disse, não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas esse é um sentimento não é dele, né? É um sentimento genérico da população e tal. Agora, eles estão se esforçando, estão dando ideias, estão mostrando, olha, pode ser aqui, pode ser ali, e atacando o resultado, porque pouco podem fazer. E eu digo mais, em 1 ou 2 meses, esse é vaticínio claudemiriano. Em 2 meses acabou o surto. Será? Sim. Desde janeiro com essa pendenga, hein? Sim. Nós estamos desde janeiro. Não, 6 meses. Se é desde janeiro. Sim, mas às vezes porque tem um período. A manifestação não é imediata, né? Parece que eu li assim, ela pode demorar 2, 3 meses para se manifestar na isso que eu estou te dizendo não é informação, viu? É palpite, é uma coisa de observação. Eu torço que o senhor tenha... Não, eu também, estou torcendo que ele... Não, o que eu quis com a minha manifestação demonstrar é que, e é a minha opinião, de que esses exames, vejam só, nós estávamos na dependência do LACEN de Porto Alegre. Depois falou-se num outro exame de Curitiba. Não, ou seja... Londrina, tá, bem corrigido. Londrina, Paraná. Quer dizer, por que isso aí não veio para Santa Maria? Fazer aqui direto, mais rápido o exame?
Tá, Tem mas aí essa, que tá. essa tramitação, esse envio de material e tudo. Sim, pois é. Não pode deve ser um fazer. exame simples. Não esses dois. Equipamentos pesados, equipamentos grandes e tal. Escuta uma coisa. Não esqueçam o seguinte, vocês estão deixando um item de lado. Da natureza. Ela vai sumir, esse problema vai sumir, daqui a pouco a natureza reage. Mas é melhor que ele suma, é melhor que ele desapareça nós sabendo da onde veio. Se ele desaparecer sem que nós tenhamos certeza de onde ele surgiu, vai nos causar um problema muito sério para o futuro. Essa é a preocupação que eu tenho. Porque retornará e nós continuaremos sem solução. É isso que está. Vai ser um caos. Claro. Não, e pode aparecer, assim como esse, vai aparecer outros. Quer dizer, esse é um Que problema. não desapareça enquanto não se acha a solução. Isso é um problema. Tu quer ver uma coisa aí, ó. E vão surgir mais coisas. E surgem muitas coisas que, inclusive, não viram epidemias, mas têm matado muita gente, né? É o problema dos esgotos, essas coisas. Quer dizer, o tratamento de água. Muita água que se usa que não é tratada. Esgoto a céu aberto. Leptospirose. Tudo isso é um monte que existe no país, porque nós não cuidamos das coisas essenciais. Rato andando por Falando de água, a nossa ignorância... Passou por mim correndo em Esse passear. hábito que se tem de jogar tudo fora, jogar tudo na água. Aconteceu, o Henrique Ribas, filho do Armando, que é veterinário, prestava assistência a uma fazenda de um grande fazendeiro, Plínio Formigueri. E ele, numa das fazendas, ele concentrava fêmeas prontas para o abate. E começaram a morrer, numa determinada invernada, lá de 120 hectares, uma coisa assim, começaram a morrer vacas. E aí, ele, veterinário responsável, começou a examinar, mandou fazer análise, metal pesado, chumbo. Da onde? Como? Da onde? Aí mandou fazer análise da água do açude que tinha nessa propriedade. Coletaram água junto à taipa. Zero. Aí disse, mas para um pouquinho. Mas o gado não bebe água lá na taipa. Ele bebe no alague. Vamos coletar aqui no alague. Coletaram no alague alta concentração de chumbo. Aí mandaram abrir o açude. Tinha umas 20 baterias de trator do proprietário anterior. E descartava o Viu? Fazem isso. Coisa incrível. Isso aí sim. Olha, hoje... Claro que ele não imaginou que ao botar a bateria lá dentro que fosse contaminar a água a ponto de causar a morte. Mas largar uma... Né? Ainda bem que nós evitamos o regional que não funciona, ia ser um lado de uma fábrica de bateria, mas tudo bem, ainda bem que se evitou isso. Aonde? Quase mataram o promotor aí. Como é que é? Só não sabe? Por favor. Diz, não, mas não é mais, a gente retira da área do distrito industrial e não é mais. Onde ele ia ser? Hã? Aonde ia ser o regional? Ia ser e não foi. Não foi porque o promotor, né? O Adé de Castro levantou. E aí chamaram o Adé de Castro de tudo. Né? Eu defendi sempre o Adé de Castro. Não, isso aí foi real. Vou dizer mais, a reportagem aí do fim de semana do nosso jornal está muito boa, meus parabéns, sobre o que está ocorrendo aí nesses alagamentos. Uma das coisas é exatamente tirar tudo que é coisa dentro da sanga. As pessoas estão se auto-prejudicando. Tá? E quando dá uma seca grande, tu vê geladeira, fogão, pedaço de carro. Provavelmente bateria tudo você tira no rio. Gente, mas a água que você vai beber, você está... Pilha de lanterna. Se tudo você tira no rio. Quer dizer, porque daí ela esconde, né? Mas não se deve fazer isso. Esse é um problema de reflexão que cada um tem que fazer. Quantos lixões aparecem diariamente? Vai lá, limpa a área, dali um pouquinho, um mês depois a prefeitura tem que voltar lá, porque já virou um lixão de novo. Essa conscientização é complicada. Nós vamos custar muito para aprender esse problema. Eu penso que só tem um jeito. É mais ou menos a mesma coisa que os acidentes de trânsito. É isso. Não, e punição. No meu beco ali era um lixão lá na ponta. Tu acha que uma multa não resolve? Para fazer uma cerca. Para que tem muita gente falando. E fazer o pessoal voltar. Como é que é? No meu beco ali. Passa uma sanga ali. Passa o futuro parque, não sei do que aí.
Não teve licitante. Largavam isso, largavam aquilo, era tudo ali, na minha esquina. Largavam ali? Lá debaixo. Aí eu tive que mandar limpar aquilo. Mas moradores de fora ou os próprios? Não, o pessoal de fora entrava lá de caminhonete, de carroça e largavam. Eu tive que mandar limpar tudo aquilo, fazer uma cerca, e volta e meia faço voltar uma carroça de lá. Isso que o senhor vê aqui no centro da cidade. Tem uma ex-colega nossa lá do hospital, que seguidamente ela dá uma bronca, que ela mora, acho que lá pro lado do Passo das Tropas, e que o pessoal também, as proximidades de um riozinho lá, sei lá que, transformou aquilo num lixão a céu aberto. Quer dizer, não adianta a prefeitura ir lá eventualmente limpar se a cidadania não existe. Mas então vocês nunca foram ali no quilômetro 3, naquela invasão que tem, aquela quantidade de casa que tem ali, que faz divisa com a lagoa que dá água potável Santa Maria. Experimente visitar um dia aquele lugar ali próximo à lagoa para olharem, perceberem o que há de lixo só daquela vila que tem ali. Que larga. Mas a prefeitura faz regularmente... Dentro da lagoa que nos serve de água para a cidade. A prefeitura faz regularmente esse negócio chamado esses mutirões para... Sim. E se vê coisa que até Deus duvida. E o Claudemiro falou uma coisa, só tem uma solução, punição. Eu lhes digo, não é o caminho. Então não tem saída. Não é o caminho. Então tem que vir o meteorito aqui. Não adianta, punição não resolve. Educação só. Eles têm que aprender punição na escola no início. Não, mas eu tenho esperança nas próximas Punição gerações. não. Punição não resolve. Eu tenho certeza que o seu neto, ou pelo menos o que eu conheço, parece que tem outros também, os seus netos, como os netos do professor Walter, acho que os netos... Não, os meus filhos já são assim. Netos do meus Roberto já têm essa são consciência. diferentes das gerações minha e do senhor. Os meus filhos já não pensam como eu pensava antigamente. Já tem outro tipo de conscientização. E o problema é de educação, exatamente. Exato. Isso ainda existe. O canal da bala ali não vai. O problema é se ainda vai ter... Meu avô, quando o pai administrava, de repente o pai notou que ele ia para lá e voltava com diarreia. Voltava ruim. Aí mandou analisar a água, se tirava água para beber de um poço desse de balde, poço de boca. Ah, tinha coliforme fetal ali, uma porção de coisa dentro do poço. Bom, trataram a água, resolveu o problema. Mas ainda assim o pai continuava. Ia para a fazenda, ele levava água em bujões. Aí saiu o caseiro, foi embora. E um belo dia a bomba que tinha no poço, essas bombas manuais, entupiu. Aí vamos abrir, vamos limpar. Então esvaziaram o poço. A caseira lavava a roupa da família em cima do poço. Com água do poço. Com água do poço, claro, e sabão e tal e coisa. E o que tinha entupido a bomba era uma calcinha dela, que ela era uma mulher grande, a calcinha bem grande, uma calçona, que tinha caído para dentro do poço e a sucção da bomba trancou ali no filtro. Era um asadel. E eles consumiam a própria água, tia. Mas eram imunes, eles não adoeciam. Mas aí é educação. Dessas pessoas agora, até não se pode exigir. A minha preocupação claro, é se haverá planeta quando essas gerações assumirem comando. Boa parte desses fatos é com pessoas que têm educação. A maioria é. Que estão bem formados. Já vi, uma vez viajando para Santa Cruz aqui, uma moça bonita, linda, desceu do carro e jogou no meio da... uns 2, 3 pacotes. Não sei quem era, não conheço. Mas para quem fuma todo de cigarro é comum, viajando e pá, tira todo cigarro. Latinha, essas coisas todas. Eu já dei a minha cota, professor. Faz tempo já. Eu caí um papel agora quando eu vinha vindo, que era vai para o lixo mesmo. Eu voltei, peguei, juntei, daí eu vou botar lá no meu lixo. Tem uma procuradora que estava, do federal, morando lá em Altamira. Mas ela levava boa parte do seu lixo, botava em sacos, levava embora para Curitiba, que lá não tinha um sistema de recolhimento. Então, quer dizer, tudo depende um pouco de nós. Tu não pode esperar só do Estado, depende de você fazer as coisas. E eu concordo com o Fio, essa simples punição, não, porque você de repente está punindo alguns, mas tu sabe que existe, inclusive no caso de empresas aí tem que cuidar, porque há empresa que inclusive calcula o valor da multa
E para obter vantagem continuam poluindo, continuam largando. Passa para o custo da mercadoria. Passa para o custo da mercadoria e depois lá, depois de mais 5 anos, né, enrolando, quando vai pagar já teve um ganho enorme. Quer dizer, enquanto nós tivermos esse tipo de mentalidade, realmente nós não vamos resolver. E as coisas estão piorando. Né, lembra-se, uns 30 anos atrás nós falávamos, os recursos não vão acabar nunca. Hoje nós estamos vendo que falta água, falta muito recurso natural. Né? E o que acontece? Se nós não soubermos cuidar, vai faltar cada vez mais. Né? Quem que diria que vai faltar água? Mas falta. Aqui no Rio Grande do Sul falta água potável, água tratada. Água tem a vontade. Não, meu filho. Há determinados momentos que falta água sim. O poço seca lá, a água. E eu vou até dizer mais, seca sim. Nós temos que cuidar, inclusive já querem privatizar o aquífero Guarani. Cuidado, ele se esgota também. Não, senhor, se esgota sim. Não Globo, que tem 3/4 partes do seu território. 2/3 dela é água. É água. Tá? Vai faltar? Para! Não, mas pera um pouquinho, Como é que é água potável? É água que evapora do mar, sobe para cá e é destilada mas tudo no bem. sistema e chove aqui na Terra. Não, pera um pouquinho. Está levando isso sim. Pera um pouquinho. Está lavando a Terra para dentro do mar. Mas tu tem que considerar. Dia, daqui a milhões de anos, o mar vai tomar conta de toda a Terra. É a tese do meu sogro, engenheiro de mecânica de solos. E o produto da chuva, o sistema chuva que arrasta. O Rio Amazonas despeja por segundo milhões de metros cúbicos de terra e areia dentro do mar. E aí? Mas aí continua? Não, vai continuar descendo. Onde é que sai essa terra? Tomar o lugar dele. Walter, vamos botar alguns dados interessantes. Tu tem razão, 2/3 do planeta é água, certo? Mas só que a água que está disponível para o ser humano é apenas 2% dessa água. Que ela é disponível aos seres humanos. Por falta de tratamento. Não, exatamente, claro que o disco, mas só 2%. E sendo que desses 2%, 1% está à disposição. Outra coisa. O 1% estão nas geleiras, né? Ou estão em profundidades muito difíceis de retirar. Mas você acha? Agora, tem aqui o mar. Não, mas veja... Mas você tirar uma água de mar como fazem alguns países árabes, é um custo energético Israel fantástico. Faz isso, mas é um custo energético fantástico. Não é assim. Eu fiz um cruzeiro num navio com cerca de 3 mil pessoas. Desse navio viajamos 12 dias, uma viagem maravilhosa. E eu vi no folheto explicativo do navio, toda a água consumida no navio era produto de uma usina de dessalinização dentro do próprio navio. Quer dizer, então é viável, é possível desalinizar. Viável, pode custar caro agora. Mas caro porque se tem água dessalinizada mais barata. Mas no momento que desaparecer de lá, melhora a tecnologia, se aumenta a dessalinização e pronto. Não é tão simples assim. É sim. Se nós acreditarmos que isso é simples, nós não vamos cuidar da água. Nós vamos cometer um erro. É a mesma coisa aí com o nosso surto aqui. Você achar que está simples a solução, não vamos solucionar. Não é assim. Nós temos que cuidar e muito da água. Não é assim. Temos que economizar. Olha o Mar de Aral, não era o maior mar de dentro do mundo? E o que ele virou? Morto. Morto hoje também está. Isso vai diminuir, mas isso são fenômenos naturais. Não é natural. E o meu porque lá era uma região, porque secou. Como é? Baixou, isso sim. Baixou o lençol freático de Santa Maria pela quantidade de poços artesianos. O meu também, parei com o meu. Fechei porque ele perdeu. Era um poço que tinha uma vazão muito boa e de repente a vazão ficou baixa. Estou usando água da Corsã, por questão econômica. Bom, o nosso ouvinte Carlos manda dizer o seguinte: bom dia a todos. Sobre o assunto da toxoplasmose, há informações, uma pergunta que ele está fazendo, nas investigações até agora efetuadas, de algum ponto de convergência entre as pessoas contaminadas? Não, por enquanto não foi fornecido um local em que haja concentração maior. Foram levantadas suspeitas, mas não
com dados oficiais de localização neste ou outro local. A incidência parece que na Coop Tancredo Neves é bem grande, exatamente. Né? O consumo de alimentos em pontos comuns, por exemplo, compra de alimentos em ponto comum. Semana passada, a Prefeitura, as autoridades sanitárias reuniram pessoal que prepara, restaurantes, para fazer sugestões sobre preparo de alimento, porque isso pode ser um vetor, parece que essa é a expressão, do tal de bichinho esse. Mas, além disso, não. E outra informação é que há infectados de 19 regiões diferentes da cidade. Como nós temos aí, 40 bairros, 30 e poucos, não me lembro agora, boa parte da cidade. Agora, não há identificação desses locais, portanto, você não pode dizer se há uma concentração. Nós temos a informação da Zona Oeste, mas não é só lá. Então, é difícil saber exatamente. Pois é. Nem sei se as autoridades têm condições de fazer uma afirmação tão peremptória a respeito disso. Porque embora residindo, por exemplo, no centro da cidade, não quer dizer que tenha sido infectado ali. Perfeito. O nosso ouvinte Birajara manda dizer o seguinte: a ideia das fundações é desburocratização, mas o controle e a autofiscalização é a palavra-chave. E depois ele complementa, viu, Walter? O coturno é para quem pode. É que ele é milico. O nosso Birajara, não me lembro qual é a patente dele, mas ele já disse aqui. Para quem pode fazer o que quer e não prestar a devida a conta do que faz. Não precisa prestar. Né? Aí é fácil. E o nosso ouvinte, Luiz Fernando Rodrigues Alves, manda dizer o seguinte, que um outro dia se abordou o assunto aqui, entendeu ele que ele não se refere a qual debatedor abordou o tema sem muito conhecimento, a respeito de que o Brasil é o terceiro maior produtor de grãos do mundo, mas está longe de ser o que mais utiliza defensivos agrícolas proporcionalmente. Inclusive ele fornece uns dados aqui com relação aos países que mais usam defensivos. O Brasil não é o primeiro. Tem um equívoco aí. Eu não estava nesse programa. Eu acho que tem um equívoco que ele está dizendo. Assim. Olha que o Luiz Fernando é um técnico universitário, fazendeiro. Vamos ver esses dados. Eu acho que há um equívoco. Plantador, é um homem que está na lita. Não, tudo bem. Tem conhecimento teórico e prático. Não, mas tudo bem. É o maior consumidor, sim, de agrotóxico. Nós consumimos muito agrotóxico. Muito. Não quem é que fez essa conta? Bom, quem é que fez essa comparação? É só tu que está dizendo. Não é só eu, mas que isso, vários pesquisadores vão buscar. Está citando aí. Olha aqui, eu vou citar então, para o Hernani, pode anotar aí, tomar nota, nós podemos pesquisar esse assunto e voltar ao assunto. Mas ele cita que esse resultado é de uma pesquisa da Universidade Holandesa de Wageningen. E a comparação foi feita da seguinte maneira: usamos 3,2 quilos de defensivo por hectare, atrás da Holanda, que utiliza 20,8, o Japão 17,5, a Bélgica 12, a França 6, a Alemanha 4 e Estados Unidos 3,41. Então vamos uma pesquisa universitária. Exatamente, nós vamos consultar. Ela bate em relação a outras. Ela vê as outras então. As outras tem a Abraco aqui que fez, inclusive tem um livro que está à disposição na internet, você pode pegar, que mostra essa coisa toda. O que é Abraco? Desculpa. Brasileira, eu assim não me lembro, mas é uma pesquisa aí, né, que fizeram, está envolvendo várias universidades. Não, por favor. Vamos dizer o seguinte, você não vai conseguir fugir de imediato essas questões do agrotóxico. Agora, dizer que nós estamos exagerando o agrotóxico do Brasil, e muito mesmo. Bom, não se ilude com essa coisa. Ele pode apresentar uma pesquisa lá, mas não se ilude. E ele não pode se iludir também. Estamos usando muito agrotóxico, em exagero. Inclusive, eu vou dizer mais. Hoje aqui no jornal está falando, a grande discussão. Querem facilitar o registro dos agrotóxicos. Cuidado.
Tá? Se você for ali no laboratório da nossa Universidade Federal de Santa Maria, que tem um laboratório de toxicologia dos alimentos, outras coisas aí, você vai ver que está aparecendo, inclusive, né, que não é liberado no Brasil e está aparecendo. Tá? Coisas que são proibidas nos outros países, que estão aparecendo aí, que estão aplicando nas lavouras. Muito cuidado. Olha a quantidade que está havendo nas regiões de produção de câncer. É impressionante. Não é pouca coisa. Estão começando agora a pesquisar. Porque no Brasil não se pesquisava a relação da morte com o quê? Não se tinha estatística. Agora estão começando a levantar e estão fazendo pesquisas. E está aparecendo muito isso. Na região produtora, está aparecendo muito isso. Então, não se pode brincar com isso. Posso dar um outro dado, então? Eu não quero brigar com o meu amigo Luciano Rodrigues Não, eu longe acho, de mim. Mas é que eu estou trazendo uma... Não, mas eu acho que... Eu tenho informação aqui do G1, da insuspeita Rede Globo, estudo conduzido por diversos órgãos de pesquisa, dossiê Abrasco, acho que é isso. Isso. Alerta para o risco de doença. No Brasil, estamos consumindo o equivalente a 7,3 litros de agrotóxicos por pessoa todo ano. No Paraná é ainda pior o índice, chega a 8,7. Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Ministério da Saúde, são os autores desse negócio aí. Eu não vou brigar com ninguém, né? Mas eu não estou brigando, mas eu acho que a gente não pode... Ah, vamos dizer o seguinte, você pode discutir essas noções, tudo bem, eu acho que deve ser discutida. Agora, a gente não pode também dizer, não, é isso aí, porque é preciso. Não, muitas vezes se utiliza apenas para obter lá o resultado, e estão forçando, inclusive, tem um altamente cancerígeno, e tem um professor aqui que é da universidade aqui do Rio Grande do Pelotas, que trabalha inclusive ele está dizendo que aquele agente laranja está entrando no Brasil agora com uma pequena mudança da fórmula. O agente laranja? Lá na guerra. Era um desfolhante. Então, tem que ter cuidado, não se pode... Olha, é a vida que está sendo colocada em risco, não só do ser humano. Então a gente tem que pensar, não estou dizendo que você não tem que ter... A vida animal e vegetal. Claro, você não tinha direito a um recurso para... Ninguém está dizendo isso contrário. Agora, tu quer ver uma coisa? Querem tirar da Anvisa a liberação, porque se não liberar tal tempo, aí o Ministério da Agricultura vai liberar. Não é assim. Mas o propósito de obter a licença sem a Anvisa autorizar, parece que só vai ser possível quando este mesmo... agrotóxico já é consumido por certos países. Sim, estando liberado lá, pode usar aqui. Mas o que acontece? É porque estão liberando um agora, que na Europa não, ela está proibido, inclusive até parece, se não me engano, até no próprio Estados Unidos está proibido. Então, aí, tem 3 países que está liberado. Mas quais os países? Um país que não tem cuidado nenhum. Inclusive, nós temos um problema aqui a nível do Mercosul. Que a nossa legislação é um pouco mais dura em relação a isso, então tem problemas. Inclusive, boa parte desses que aparecem aí, você sabe que é contrabandeado. Não sabe o risco que estamos correndo com muito agrotóxico contrabandeado. Tanto é que você lembra, tu viajava, Cruz Alta ali tinha uma placa enorme que dizia, agrotóxico contrabandeado é crime, não tinha ali? Tinha. Então é isso, quer dizer, eu não estou querendo dizer... Parte do contrabando se deve ao fato de que no Uruguai a tributação é muito menor. Então o preço chega a ser com diferença de 90% em relação a produto vendido aqui e produto vendido no Uruguai. Mas nós já discutimos uma outra vez. Eu vou para o cálculo com vocês e mostrar que o problema não é só o imposto. O problema é que tem um controle, tem umas empresas que comandam e elas colocam qualquer preço que querem. Elas colocam um preço maior no Brasil do que em outros lugares. E esse agrotóxico que tu está comprando lá, esse produto, é exportado do Brasil. Como é que é mais barato lá? Nem todos. Não, boa parte sim. O arame era um exemplo. O arame não é agrotóxico. Ou é? Não. Nós temos um... O arame é um exemplo. O arame Gerdau, que é o bom... Tu compravas no Uruguai num período lá pela metade, menos da metade do preço do vendido aqui. O Gabriel,
Fabricado no Brasil. Hoje não mais. Hoje não mais, hoje está restrito. O Gabriel sinaliza que nós temos que fazer um intervalo comercial, nós vamos continuar nesse assunto, até porque a participação de ouvintes sobre o que está se discutindo. Já voltamos com a sala de debate.